Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, programa especial, leitura completa da Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Hoje nós vamos continuar de 1 Reis, capítulo 5. Vamos fazer uma oração? Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós entramos, Senhor, na sua presença, bendizemos, Pai, te adoramos, Pai, e declaramos, Pai querido, que o Senhor é o nosso Deus, a nossa força, a nossa alegria, Senhor, o nosso libertador, Pai. Perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados, perdoa-nos das nossas falhas, Pai. Lava-nos, limpa-nos, Pai, santifica-nos de toda injustiça, Pai amado, de toda separação, de todo pecado, Pai, que possamos ter cometido, Senhor amado, voluntariamente ou até mesmo de maneira involuntária, Pai. Santifica-nos, Pai. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, Pai. Tua palavra nos ensina que sem santidade ninguém verá o Senhor, Pai. E os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Por isso, Pai querido, remove, Pai, toda separação, remove todo o pecado e ensina-nos, Pai querido, a te adorar. Ensina-nos, Pai querido, a oferecer a Ti, Senhor, o nosso melhor, Pai, a gratidão do nosso coração, Pai, a sinceridade do nosso coração, Pai, a nossa vida em devoção, Pai querido, como uma oferta viva no seu altar, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe, Senhor, dividir, Senhor, a sua glória, ou tirar a glória que pertence somente a Ti, Pai querido. Em nome de Jesus, ensina-nos, Pai, a Te servir, ensina-nos a fazer o Seu nome conhecido, Pai, a amar, meu Pai amado, as coisas que o Senhor ama, Pai amado, a servir, Senhor, fazer a vontade do Senhor, Pai querido, pois o próprio Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, assim daquele que me enviou. Nós sabemos, Pai, entendemos, Pai, que o Senhor tem uma missão para mim, uma missão para cada um de nós, Pai, e nós queremos cumprir, Senhor, a Tua vontade, Pai, para as nossas vidas, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Os Teus sonhos para a minha vida são infinitamente melhores e maiores do que qualquer coisa que podemos pedir ou pensar. Nós confiamos em Ti, Pai, nós confiamos na Sua palavra, Pai, nós confiamos, Pai amado, no Seu Evangelho, nas Suas promessas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tu és o nosso Deus. Diga isso a Ele, igreja, confirma isso, você que está fazendo essa oração comigo, fala: Jesus, Tu és o meu Deus, o meu Salvador, o meu Senhor, e eu quero servir somente a Ti, porque eu sei que o Senhor não divide a Sua glória com ninguém. Diga isso a Ele, igreja, diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é santo, diga que você confia nele, diga que você confia no Seu Evangelho, no Evangelho de Jesus Cristo, diga que você confia na Sua proteção, na Sua direção, e o quanto você confia. Diga: eu confio a ponto de entregar a Ti, Jesus, a minha vida, Pai, porque eu sei que é a única maneira de caminhar com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tudo que temos e somos, nós colocamos diante do Senhor, Pai amado, a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde, Pai querido, tudo aquilo que está relacionado a nós, Pai, porque nós somos Teus servos, Pai, tudo que é nosso é do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nós Te agradecemos, Te bendizemos, Te adoramos, Pai. Aleluia, santo, santo é o Senhor Jesus, Pai, digno de ser honrado, glorificado é o Senhor, Pai, porque não existe outro Deus além de Ti, Pai. Bendito é o Teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Pega o copo com água, queridos, pega o copo com água. Meu Deus amado, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, a água, Senhor amado, esse elemento. Pedimos que o Senhor venha colocar o Seu poder, consagrar, meu Pai, essa água, Pai, para que aquele que beber da água, Pai, seja abençoado por Ti, Senhor. Que essa água venha curar o corpo físico, Pai, venha purificar o sangue, fortalecer os ossos, remover toda a dor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. E também venha curar o corpo espiritual, Pai querido, livrando da depressão, da ansiedade, do medo. Em nome de Jesus, aquela pessoa que sofre com ataques espirituais venha ser blindada pelo Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, as setas, em nome de Jesus Cristo, venham cair por terra todo o mal, o desejo de morte, venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa sinta força, ânimo para buscar a Deus e ser por Deus encontrado. Quem beber dessa água seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Amém, meus amados. Vamos então. Deixa eu ver quem que está nos acompanhando aqui. Mari Leal, Deus abençoe. Maura, Deus abençoe, minha querida. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, tá? A família. Em nome de Jesus. Mauriele, Deus abençoe. Pastor Guilherme, Deus abençoe vocês, meus amados de Bituruna também. Deus abençoe, querido, sempre conosco aí. Quem mais que está conosco ali?
Irmã Valderez, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, bom dia, Deus abençoe. Obreiro Giovanni, Deus abençoe em nome de Jesus. Obreira Suela, obreira Marilei, também sempre conosco, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastor Nilton, Deus abençoe. Diego, Deus abençoe. Jaque, bom dia, querido. Deus abençoe vocês, meus amados. Em nome de Jesus, saudade de vocês. Deus abençoe toda a família em nome de Jesus Cristo. Amém. O Niltinho está ali. Pastor Nilton, Deus abençoe, meu querido. Toda a família. Saudade de vocês também, hein? O Giovanni está indo para aí domingo, né? Glória a Deus. Niltinho, já sabe que você já caiu de moto ontem, mas graças a Deus tá bem, não machucou não, só tá com um pouquinho de dor. Ah, não sabia? Então se machucou um pouquinho aqui, Niltinho. O inimigo tá furioso, né? Como diz o outro inimigo, mas que caia por terra, né? O inimigo de Deus, em nome de Jesus. Se acidentou aqui, mas é nada grave, só caiu meio que devagarinho, né, Giovanni? Não machucou. Machucou um pouquinho, mas não quebrou nada, não tá vivo. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Quem mais que está nos acompanhando, dá um glória a Deus, um amém ali. Pastora Cris, Deus abençoe, minha esposa, minha princesa, Deus abençoe, um beijo. A Nicole, Deus abençoe a Nicole, a Esther estão me acompanhando também. O Pedro está aqui comigo, sempre aqui me ajudando também, sempre nos bastidores. Ele que, quando tem um problema, que ele corre, resolve tudo aqui, glória a Deus. Meu Deus. Amém, mas glória a Deus, está tudo bem agora, né? Mas a luta é grande, né, meus queridos? Né? Nós temos que estar firmes sempre com Deus para dar esses livramentos que nós precisamos. Né? Tá vivo para contar a história, né, pastor? É verdade. A Mari Leal, né? Glória a Deus. Tem aquele louvor, né? Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Esse louvor já diz tudo. Eu tenho esse louvor como na minha vida, né? Então até Deus cumprir todas as promessas que Ele tem na minha vida, nós vamos estar aqui, né? Pelejando, batalhando, caindo, levantando. Nós somos falhos, mas Deus, Ele é poderoso, né? E nós vamos vencer não é pela nossa força, né? É pelo poder de Deus. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então vamos lá, 1 Reis capítulo 5, vamos tentar ver se a gente rende a nossa leitura hoje. Ontem foi boa, né? A leitura rendeu, lembro vários capítulos ali, bons capítulos ali. Glórias a Deus. Eu vou abrir ali, queridos, daí vocês podem acompanhar comigo. Pedro vai dar um zoom ali, se precisar. Glória a Deus, queridos. Salomão faz aliança com Irão. Enviou também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhe pôs debaixo dos pés. Porém a mim o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Olha como reinava, querido Salomão. Ele não tinha inimigo, não tinha adversidade nenhuma. Você vê o que a sabedoria faz, queridos, na vida de um homem, né? A sabedoria, ele livra muitos problemas das nossas vidas, queridos, né? Então eu peço a vocês, meus amados, né, que orem a Deus. A Bíblia fala, se alguém é falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe impropera. Ou seja, para que você tenha sabedoria, pastor, eu tenho que estudar muito. Você busca conhecer a Deus, queridos, né? Estuda a palavra de Deus, é o melhor estudo que você pode fazer, o melhor investimento. Eu acredito, isso é minha opinião, você pode ter outra, mas, né, com o meu entendimento, o melhor investimento que você pode fazer para a sua vida é isso que você está fazendo agora, é a leitura da palavra de Deus. E peça a Deus, né, porque se Deus não te abriu o entendimento da palavra dele, você não vai alcançar. Humanamente falando, é impossível. A Bíblia é um livro espiritual e ele só pode ser discernido de maneira espiritual. Glória a Deus, queridos. Então, peça a Deus, queridos, né? A sabedoria vai nos livrar de muitos males, muitas lutas que nós poderíamos evitar. A sabedoria vai nos ajudar, a sabedoria de Deus.
Salomão recebeu a sabedoria de Deus, queridos. E olha o que aconteceu com ele. Ó. Versículo 4. Ó. Porém a mim o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário deste segundo determinares. Vou pagar o salário destes, né, segundo você determinar. Porque bem sabe que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se agradou e disse: bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este povo grande. Queridos, mais um detalhe, meus amados, né, que eu queria colocar a vocês. Tia Rosana, Deus abençoe, querida, tá? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Olha aqui, queridos, né? É o desejo de Salomão, queridos, né? Uma pessoa que ela tem Deus como uma prioridade, como Salomão, nós vimos, né, ontem, lemos sobre a oferta que ele fez, e Deus, né, apareceu para Salomão em sonhos, né, e falou com ele, na verdade, Deus abençoou ele, né, respondendo ao desejo dele. E você vê, queridos, ó, versículo 5, ó, porque intento edificar uma casa ao nome do Senhor. Aquele, queridos, né, que tem a Deus, ele se preocupa com as coisas de Deus, tem como prioridade as coisas de Deus. Amém, meus amados? Tenha isso no seu coração, meus amados. Comece a se preocupar em agradar a Deus. Não faça de qualquer maneira. As pessoas, Deus recebe, quando a pessoa não tem entendimento, tudo que ela fizer para Deus, Deus recebe, porque é uma maneira de chegar na presença de Deus, Deus se agrada. Mas à medida que nós vamos caminhando com Deus, é necessário que a gente comece a conhecer a Deus para saber como agradá-lo. É que nem bebê, queridos, né? Um bebê, quando nós nascemos, né, no reino de Deus, nós somos como bebê, recém-nascidos. E o bebê, você não se cobra nada de bebê, queridos, né? O bebê, o que ele faz? Ele chora para mamar, ele chora quando ele está com gases, ele chora quando está com a fralda cheia, quando tem qualquer desconforto, o bebê, a única maneira que ele tem para conversar é chorando. Amém, queridos? Então a mãe e o pai não cobram nada de bebê. Por quê? Porque é a maneira dele conversar. Então a mesma coisa somos nós. Antônio Maia, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, né? Obreira Marli, Deus abençoe, queridos. Saudade de vocês, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então a maneira de um bebê conversar, queridos, é chorando. Então o pai e a mãe não cobram nada de bebê. O bebê está chorando, o pai e a mãe vai tentar descobrir o porquê que ele está chorando. Será que é fraldinha? Será que se ele acabou de mamar? Então pode ser gás. Daí pega, né? E tenta fazer arrotar, né? Depois de um tempo, vamos ver a fralda. Ou é fome, né? Ou algum desconforto, qualquer coisa, um barulho. Então a mãe e o pai vão tentar resolver o problema desse bebê. E a única coisa que ele faz é chorar. E não lhe é cobrado nada, queridos. Ele é a maneira deles comunicar. Dessa maneira, da mesma maneira ou semelhantemente, somos nós. Quando nós conhecemos a Deus, nos aproximamos de Deus, nós não sabemos como servir a Deus. Então a gente só chora, né? Ai, Senhor, misericórdia da minha vida, Pai. Então isso é normal, queridos, e é aceitável a Deus, porque é a maneira de nós conversarmos. Às vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas não aceitam. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não dá bola, queridos, mas teu coração é sempre querer agradar a Deus. É isso que Deus espera de seus filhos, que o coração dos seus filhos temam a Deus. Bem-aventurado aqueles que temem o Senhor. Quem que teme, pastor? Aquele que se preocupa com Deus. Se preocupa como? Em todo o tempo. Amém, meus amados? Então chore, não tem problema. Só que à medida que o bebê vai crescendo, aí começam as cobranças. Não é verdade, queridos? Começa a aprender a falar, ele vai chorar, daí o pai fala assim: o que você quer? Ele vai chorar, daí o pai fala assim: não, para de chorar. O que você quer? Fala o que você quer. Aí a criança vai começar, né, vai apontar ali, ó, água, né, ou brinquedo, alguma coisa. Ou seja, começa a se comunicar. A mesma coisa somos nós, ou melhor, semelhantemente somos nós. Nós paramos de chorar e começamos a orar a Deus, conversar com Deus, nos abrir para com Deus. Amém, queridos? E continua, queridos. A criança, ela vai, daqui a pouco ela está na fralda. O pai fala assim: ó, para de usar essa fralda agora e vai usar o piniquinho, vai usar o sanitário. Daí a criança não quer largar a fralda, daí o pai começa a cobrar, aí começam a vir as cobranças. Não, para de chorar, fala, e nesse caso vai até lá e usa o piniquinho.
na mudança, a criança não quer mudar, e semelhantemente somos nós. Então as cobranças começam naturalmente a ser feitas com nós. Vai chegar o ponto que o filho, né, já está jovenzinho, a filha já está jovenzinha, e ele já precisa saber como servir o pai, agradar o pai e obedecer. Amém, queridos? A mocinha muitas vezes vai ajudar a mãe em casa, que é o normal de se fazer, né? Então ela não vai fazer de qualquer jeito mais. No início, ai que bonitinho, a menininha pegou a vassoura, lavou a louça, né? Começou a brincar, lavou tudo errado, varreu tudo errado. A mãe não cobra, porque é bonitinho, olha que legal, é uma brincadeira. Mas depois que vai crescendo, precisa aprender a lavar direitinho, limpar a roupa direitinho, né? A casa direitinho, vai aprender a fazer o serviço, né? Se for na hora que tiver que trabalhar quando é criança, né? Vai aprender alguma coisa, vai fazer. O menino normalmente vai ajudar o pai, né? Quando é criança. Então, no início, só de estar junto é bonito, mas depois começa a se cobrança. Não, faz isso, faz aquilo, faz dessa maneira. Queridos, semelhantemente somos nós. Então, quando nós servimos a Deus, Deus ele recebe nós do jeito que nós estamos, porque ele entende que nós somos bebê e não sabemos como servi-lo. Só que aquele que teme a Deus se preocupa com Deus, e conforme vai tendo maturidade, vai amadurecendo, vai adquirindo sabedoria, conhecimento, então vai aprendendo a servir a Deus como Deus quer ser servido e precisa ser. Amém, queridos? Nós não vamos simplesmente crescer e servir a Deus quando nós conhecemos Jesus, não, queridos, né? Às vezes tem uma parte na Bíblia, né, que fala de voltar em uma das igrejas do Apocalipse. Eu quero que você volte ao primeiro amor. Por quê? Porque eles perderam o amor, mas não é as obras somente, queridos. É para que o povo volte a adorar a Deus como centro da vida deles, porque Deus não divide a glória dele. Amém, queridos? Mas não é para voltar a fazer o que fazia no passado somente como criança. Não, agora o amor pode ser naquele tempo, porque aquele amor era genuíno. Glória a Deus por isso. Só que o nosso amor ele tem que aumentar, queridos, tá? Quanto mais nós vamos caminhando com Deus, Deus é amável. Quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, é impossível você não amar mais a Deus. É impossível. Eu, infelizmente, queridos, eu tive muita experiência, vi bastante isso acontecer, de pastores, queridos, né, com longo tempo de ministério, se afastarem de Deus. Eu conheci muitas pessoas, eu vi pessoas assim, eu reparei, né, pessoas próximas e pessoas não tão próximas que eu reparei no início da minha conversão, no início do meu ministério, do meu chamado. Eu notava que pastores, eles iam passando o tempo, ao invés de como Davi que nós lemos, sempre estava na presença de Deus, né, até velhinho estava lá, ele temendo a Deus, honrando a Deus. Eu notava que teólogos, normalmente teólogos, queridos, eles cada vez vão se afastando, eles vão desacreditando do sobrenatural e passando a viver pela razão. Por que isso? Porque eles não cresceram no amor, eles cresceram na letra, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém, queridos? Nós precisamos da letra, né? Porque a letra nós vamos conhecer a palavra de Deus, mas em espírito. A Bíblia é um livro espiritual e só pode ser discernido de maneira espiritual. Como que eu faço para discernir dessa maneira, pastor? Pedindo a Deus. Glória a Deus, queridos. E uma característica de uma pessoa que teme a Deus é fazer o quê? Agradar a Deus com entendimento. Ele sabia da promessa, o Salomão sabia da promessa que Deus tinha dado a ele. Aí ele, agora que ele, né, Deus estabeleceu ele, uma das primeiras coisas que ele fez, biblicamente falando aqui, ó, você vê que ele não fez nada grande no reino, mas a primeira grande coisa que ele ia fazer, versículo 5, pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, ó, a respeito da promessa, ó. Meu pai dizendo, teu filho, que porém em teu lugar no trono, esse edificará uma casa a meu nome. Então ele se preocupava com isso. Dá ordem, pois, que do Líbano cortem cedros. Amém, queridos? Aí vem o versículo 7. Ó. Ouvindo Girão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse, bendito seja hoje o Senhor, ó, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. O Girão falou, esse menino não é qualquer um, esse rei, novo rei aí, ele é sábio, ele entendeu o que é importante. Ó. Enviou Irão mensageiros a Salomão dizendo, ouvi o que mandaste dizer, farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei produzir em jangadas. Eu os farei conduzir em jangadas pelo mar, até o lugar que designares, e ali as desamarrarei, e tu as receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustentar a sua casa, 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano.
Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos para si aliança, preparativos para edificar o templo. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha de 30.000 homens, e os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que trabalhavam pedras nas montanhas, afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão e os de Hirão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. Amém, queridos? Vamos então para 1 Reis, capítulo 7. 7 ou 6? Voltou? Não, 1 Reis, capítulo 6 agora então. É isso mesmo, né? É, né? Salomão edifica o templo. Paz, irmã Terezinha, Deus abençoe, querida, tá? Pastor Antônio, Deus abençoe, em nome de Jesus. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Então, ou seja, queridos, né, mal tinha ele começado o seu reinado, né, no 4º ano, no 2º mês, foi o dia que ele começou a edificar. Então, ele se estabeleceu, né, ele viu Deus agindo na vida dele, dando sabedoria a ele. Então, uma das primeiras coisas que Salomão, isso que chama atenção, queridos, né? Então, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, queridos, né? Porque esse é o segredo da tua vitória e da tua bênção. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas de fasquias fixas superpostas contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos. Edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, e do meio 6, e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizera reentrâncias, para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Olha que interessante. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras. As pedras já eram preparadas lá nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Não tinha barulho de ferramenta, aqueles na edificação da casa. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo e deste ao terceiro. Assim edificou a casa e a rematou. Cobriu-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa de madeira de cedro, com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares dos meus estatutos e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, o qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Assim edificou Salomão a casa e a rematou. Queridos, olha que interessante, o próprio Deus foi lá e deu o seu parecer sobre a casa. Se vocês andarem nos meus estatutos, se vocês
simples de coração caminharem comigo. Então eu vou habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei meu povo, tá, queridos? Hoje, como é que eu faço para edificar uma casa do Senhor? Hoje é o teu coração, queridos, tá? Hoje eu e vocês somos a casa de Deus. É claro que nós temos um lugar que nós congregamos, queridos, né? Um salão especial. Aquele ali é a casa de Deus, pastor. Ele é um lugar para congregar. A casa de Deus sempre vai ser o nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém, queridos? Mas nós precisamos cuidar do nosso templo, nós precisamos cuidar da nossa casa, isso é, do nosso coração, mas também, queridos, do lugar que nós edificamos, né? Para servir a Deus e adorar a Deus, porque ali era um lugar de adoração ao Senhor. Amém, meus queridos? Versículo 14. Assim edificou Salomão a casa e a rematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto, cobriu com madeira por dentro, e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, mas não era de 40? Não, o lugar santo era uma coisa e o Santo dos Santos era outra, tá? Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. E cobriu de ouro puro. Cobriu também o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobria de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa, inteiramente, e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. Os 2 querubins. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada uma da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma outra extremidade das suas asas. Então tinha 5 côvados de cada, 10 era na envergadura com as asas abertas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro. Pôs os querubins no interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma nas outras. Então estavam 2 querubins com as asas abertas, né? Uma tocava, aqui tocava na parede e a parede. 10 côvados de altura e 10 côvados era a envergadura deles também. E cobriu de ouro os querubins, né? Então era madeira de oliveira, né? E depois foi coberta de ouro. Ornamentação das paredes e das portas, ó. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Para de 5 pontas ali, né? Assim fabricou a madeira de oliveira 2 folhas, de madeira de oliveira 2 folhas, e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A estas, como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar, o santo lugar é uma coisa, tá? Ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cuja 2 folhas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada folha eram dobradiças. Nossa, olha os detalhes, queridos. E as lavrou de querubins, de palmeiras e flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o átrio interior,
de 3 ordens de pedras cortadas e de uma ordem de viga de cedro. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. Ou seja, no ano 4 do reinado dele, né, no segundo mês, foi feito o fundamento, né, o alicerce. E no ano 1º, então, olha só que no 4º ano começou, no 11º terminou. No mês de Bu, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. 1 Reis, capítulo 7, queridos. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de larguras e 30 de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, as quais repousavam sobre colunas. Havia janela em 3 ordens e janela oposta à janela em 3 fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas. A janela oposta e a janela em 3 fileiras. Depois fez salão das colunas, de 50 côvados de comprimento e 30 de largura. E havia um pórtico de colunas de fronte dele, no baldaquinho, um baldaquinho. Também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro desde o soalho até o teto. A sua casa em que moraria, fê-la noutro pátio, atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta, também para a filha de Faraó, porque tomara por mulher. Fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas estas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, serradas para o lado de dentro e para o de fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedra de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Por cima delas, pedras de valor cortadas segundo as medidas, e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 ordens de pedra cortada e uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Enviou o rei Salomão mensageiros de que Tiro trouxessem Irão. Era este filho de uma mulher viúva, da tribo de Naphtali. E fora seu pai homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Formou 2 colunas de bronze, a altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados era a medida de sua circunferência. Fez também 2 capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o altar das colunas. De 5 côvados era a altura de cada um deles. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de cadeia para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para o capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam ao alto das colunas eram de obras de lírios, como na sala do trono, e de 4 côvados. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis estavam no alto das 2 colunas, tinham 200 romãs, dispostas em fileiras em redor, sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. No alto das colunas estavam a obra de lírios, e assim se acabou as obras das colunas. O mar de fundição. Fez também o mar de fundição, redondo de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura. E um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência.
Por baixo da sua borda em redor havia colossíntidas, 10 em cada côvado, estavam em 2 fileiras fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o oriente, 3 para o sul, e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, como flor de lírios, comportava 2.000 batos. Fez também de bronze 10 suportes. Cada um media 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. E eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois havia festões pendentes. Tinha cada suporte 4 rodas de bronze e eixos de bronze, e seus 4 pés tinham apoio debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia festões. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição que media 1 côvado de altura. A boca era redonda como a obra de um pedestal e tinha o diâmetro de 1,5 côvados. Também nela havia entalhes e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas formavam uma peça como suporte. Cada roda era de 1,5 côvados de altura. As rodas eram como a de um carro. Seus eixos, suas cambas, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que com este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de 0,5 côvado de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma peça só com ele. Na superfície, com seus apoios e seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. Deste modo, fez os 10 suportes. Todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze. Em cada uma cabia 40 batos. E cada uma era de 4 côvados. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita da casa e 5 à esquerda. Porém o mar pôs ao lado direito da casa para o lado sudeste. Depois fez Irão os caldeirões e as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 globos dos capitéis que estavam ao lado das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam ao lado das colunas. As 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romã para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. Os 10 suportes e as 10 pias sobre eles. O mar com os 12 bois por baixo. Os caldeirões, as pás, as bacias e todos estes utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de bronze polido. Na planície do Jordão, o rei fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze. Também fez Salomão todo o utensílio do santo lugar do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre a qual estão os pães da proposição. Os castiçais de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras, também de ouro. Também as taças espevitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso e o braseiro de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, para o Santo dos Santos e para a porta do santo lugar do templo, também de ouro. As dádivas de Davi colocadas no templo.
Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. São 11 agora e 11. Vamos ler 1 Reis, capítulo 8, queridos. Salomão traz para o templo a arca. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor, e a levaram para cima, com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reunira a ele, estavam todos diante da arca sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podia contar. Você vê que quando ele fez o sacrifício no cima do templo, se enumerou, né? Eram 1000, e agora a quantidade não dava para contar. Puseram os sacerdotes na arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca. Do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto as suas pontas, eram vistas do santo lugar de fronte do santos dos santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Então não tinha nada na arca senão as 2 tábuas. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Uau, queridos! Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas, nuvens espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele edificará o meu nome. Assim cumpriu o Senhor a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Aí Salomão ele faz uma oração a Deus, queridos. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, como lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste.
Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas de fato habitarias Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que teus olhos estejam abertos noite e dia sobre essa casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve nos céus, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter a ti, e confessar o teu nome e orar, suplicar a ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Interessante, se alguém tiver pecado, tiver ferido, tiver sido levado, ora a Deus, né, em direção à casa, queridos, né? Interessante isso aqui, queridos, porque você vê que o Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, né, e ele abria as janelas do templo da Babilônia em direção ao ocidente, né, onde estava a casa do Senhor. Ele levava a sério essa consagração da casa, né, essa oração que Salomão estava fazendo, e depois a resposta de Deus, queridos, né? Então, mesmo que a casa estava em ruínas, né, o Daniel, ele orava em direção à casa do Senhor. Quando os céus se cerrarem, versículo 35, e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando os seus inimigos o cercarem em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica de qualquer homem, ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos rumo a esta casa. Ali já não era mais nem na casa, mas fazendo a oração, estendendo as mãos rumo à casa. Ouve tu dos céus, no lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, do teu braço estendido, e orar, voltando para esta casa, ouve tu nos céus. Olha que lindo, queridos, essa oração se estendeu aos gentios, aos estrangeiros que não eram judeus. Interessante, né? Voltado para essa casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque o enviares, e orar ao Senhor voltado para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Olha o detalhe, queridos, né?
quando pecarem contra ti, porque não existe quem não peque, queridos, né? O próprio Davi pecou, nós vamos ver Salomão, todos pecam, queridos, né? Ninguém é melhor do que ninguém, isso é uma ilusão. Tem pessoas, pastores, hoje eu fico triste quando eles passam uma imagem de perfeição para o povo, queridos. Eles não sabem o mal que eles estão fazendo para o povo e para si mesmo. E tu te indignares contra eles, e os entregares nas mãos dos inimigos, a fim de que leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja. E na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade. E se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, guarda lugar da tua habitação. Qual que é o lugar da habitação de Deus, queridos? É o templo que Salomão edificou a eles? É uma pergunta, queridos. Responde ali, qual que é o lugar da habitação de Deus? Filho, coloca mais água para o pai, por favor. Deixa eu ver se vocês estão acompanhando a palavra e entenderam. Não entendeu. Ali, segundo a palavra, qual que é o lugar da habitação de Deus? O Salomão construiu uma casa para Deus. Eu vou ler para você de novo, ó, 49. Ó. Ouve tu nos céus, vírgula, lugar da tua habitação. Então, o lugar da habitação de Deus é onde? É no céu, que ele não é em casa nenhuma que Deus vai habitar, né? Mas o nome dele, ele colocou naquela casa. E o nome dele ele entregou para mim e para vocês hoje, queridos, né? Tudo que pedires em meu nome, disse o Senhor Jesus, eu farei para que o Pai seja glorificado. Confirmando esta oração, queridos, né? Olha que interessante isso. Versículo 50. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão dos que levaram cativos, para que se compadeçam deles, porque é o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito no meio do forno de ferro. Ou seja, por isso que eu estava ministrando até a respeito do Daniel, né? O Daniel estava levado cativo, né? E ele orava a Deus, né? 3 vezes ao dia, né? Em direção ao templo, né? O interessante, queridos, né, é como que a oração de Salomão é inspirada por Deus, né? Porque ele previu tudo, né? Ele colocou tudo para que as pessoas entendessem, né? Você vê que é uma oração com entendimento, queridos, né? As pessoas, qualquer situação que elas tivessem, elas se lembrassem, se arrependessem, clamassem a Deus, ele começa a especificar, né? Essas situações. Interessante, imagina ele falando aquilo numa época do reino dele que era próspero, ninguém tinha coragem de se levantar em Israel. Contra Israel, né? Então todo mundo amava Israel. O Salomão ele tinha uma sabedoria extraordinária, né? Sabedoria de Deus, e todo mundo fazia aliança com ele. E ele falando assim: quando levaram o teu povo cativo, você vê que interessante, naquele momento não se passava isso no coração de ninguém. As pessoas elas acham que a prosperidade ela é eterna aqui nessa terra, queridos, e ela não é. Tem pessoas hoje que elas estão por cima, por algum motivo elas passam por cima das outras, queridos, achando que nada vai acontecer, meus amados. As coisas mudam. Olha o reinado de Israel no tempo de Salomão, a glória que era, queridos, né? E depois Israel passou a ser cativo. No tempo de Jesus, Israel já vinha sendo cativo faz tempo, porque foram cativos da Babilônia, depois foram cativos dos medos e dos persas, dos gregos e por fim, daí no caso dos romanos, no tempo do Filho de Deus veio essa terra, né? Que o Senhor Jesus veio. Amém, querido? Salomão já tinha previsto, olha que interessante, ó. Só que quando estava na prosperidade, nossa, isso nunca vai acabar. Acaba, queridos, acaba. Por isso que nós temos que glorificar a Deus, queridos, tanto nas adversidades, nas lutas, semearmos a boa semente, mas quando a prosperidade vir, ou seja, a colheita vir daquela semente que você semeou, não esqueça de Deus, queridos, continue semeando para que essa colheita não acabe, queridos, tá? Continue semeando e dê glórias a Deus por tudo, né? Versículo 51. Porque é teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos às súplicas do seu povo, dos seus servos, à súplica do povo de Israel, a fim de os ouvires
em tudo quanto clamarem a ti. Olha que interessante, né? Ele pensando não só nele, mas pensando no povo todo. Pois tu, ó Senhor Deus, o separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio de teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Salomão abençoou o povo. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo... Então ele fez aquela oração e súplica a Deus, agora ele vai se levantar como um sacerdote do Senhor, né? Um rei sacerdote, e vai abençoar o povo. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Ali, queridos, foi o ápice, né, do cumprimento da bênção, porque eles não só estavam na terra prometida, eles tinham derrotado todos os seus inimigos, e aqueles que não tinham sido derrotados estavam sujeitos a eles, como a extensão territorial de Israel foi a maior nesse tempo, e agora eles estavam edificando uma casa de Deus, né, estabelecendo com justiça sobre todos os povos, porque todos os povos estavam debaixo da bênção de Salomão. Não era só Israel, queridos, tá? Todos estavam debaixo da bênção de Salomão. E agora você vê que ele se levanta para abençoar. Então ali tinha se cumprido tudo, né? Aparentemente para eles a respeito de Moisés, né? Para nós ainda nós temos uma herança maior ainda, queridos, né? Novos céus e nova terra. Versículo 57. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça Ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor, nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos como hoje os fazeis. Queridos, olha que interessante, já naquele tempo, né, ele fala, seja perfeito o vosso coração. Como que é perfeito o nosso coração? Como foi perfeito o coração do pai dele? Nós não estamos isentos do pecado, nós acabamos de ler que todo homem peca na súplica que ele fez a Deus, e é verdade, queridos, tá? Mas o coração perfeito é aquele que se arrepende e não se afasta de Deus. Então a questão não é você acertar sempre, você não vai acertar sempre, mas o teu coração precisa estar inclinado a Deus, queridos, né? Errou? Conserte-se. Peça perdão a Deus, peça ajuda de Deus e não desista de Deus, né? Continue buscando ao Senhor. Então olha que interessante o mandamento que ele deu para o povo, ó. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andar nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos como hoje o fazeis. A conclusão da solenidade. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Então ali eles começaram a oferecer sacrifícios, né? A fazer as ofertas deles, ó. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor: 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparava os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos. A oferta era muito grande, né? Porque o altar de bronze que estava ali, né? As ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. No 8º dia da festa, despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Glória a Deus, queridos. Amém, meus amados. Então amanhã nós vamos ler a partir do 1 Reis, capítulo 9. Amém? Rendeu bastante a leitura hoje também. Glória a Deus.
ver quem está acompanhando a gente. Já vamos terminar, meus amados, tá? Deus abençoe vocês aí que estão nos acompanhando, né? Passem esse vídeo ali, né, para mais pessoas estarem fazendo essa leitura, né, leitura da palavra de Deus. Amém, queridos? Visita esse site, queridos. Eu coloquei algumas notícias aqui, ó. Alicerce Considerações, tá? É no Telegram. Então você tem que baixar o Telegram se você não tem. E ali a gente consegue colocar algumas notícias, queridos, tá? Se eu colocar no Facebook, cai. Se eu colocar no YouTube, cai, como já caiu, né? Então ali nesse aplicativo ali ainda é possível, tá? Entra no Telegram, procura Alicerce Considerações, você vai ver essa fotinho ali que eu coloquei, ó, dessa mulher atrás da bandeira do Brasil ajoelhada, né, orando. E ali tem muitas notícias, queridos, né? Muitas coisas que eu normalmente falaria aqui, mas como está dando problema, eu estou colocando ali. Então tem bastante coisa interessante ali, tá bom, queridos? Então entra ali no Telegram e ali tem o Pix da igreja. Você que é dizimista e é ofertante, pode fazer ali, queridos, tá? Em nome de Jesus. Pastor, por que você coloca ali? O senhor está pedindo dinheiro? Não, queridos, eu não estou pedindo. Isso aqui é para facilitar, né, as pessoas que... Tem pessoas que também não estão em ministérios e querem dizimar a Deus, que eles querem ofertar. Aí pode fazer aqui nesse Pix aqui, tá bom, queridos? Vai estar semeando nessa obra aí também, tá bom? Então, se você quiser, tá na mão em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos, queridos. Que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo esteja na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. O entendimento da leitura e da ministração que foi feita hoje entre em cada coração e se estabeleça em cada coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês, queridos, e até amanhã a partir das 10h30, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Deus abençoe.